A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus amigos e amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, o dia, o ano e o mês que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. E hoje, meus amados, passar no carnaval, eu quero estar meditando sobre a ceia do Senhor, a importância da ceia, o que nós temos que fazer, entendeu? O Senhor Jesus Cristo é assim. Vamos ver o que o grande apóstolo Paulo falou. São em 1 Coríntios 11, 23, eu vou ler alguns versículos e vamos meditar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porque é por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo e bebe come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios. Que essa palavra seja levada pelo Espírito Santo aos corações da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, meus queridos, vamos meditar na importância da Santa Ceia do Senhor. Paulo recebeu, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele não meditou, não entendeu assim. Ele recebeu esse mandamento do Senhor. O homem tem que ter uma vida de santidade para tocar no corpo, porque hoje, no mundo moderno,
É tudo simbologia. Esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Jesus Cristo não disse que é o símbolo. Ele diz, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele disse que simbolizava o corpo dele, ou ele disse, isto é o meu corpo. Está entendendo? E Paulo aprendeu do Senhor. Paulo, diga para o meu povo que isto aqui, esse pão após orado, apresentado, ele é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Você está ingerindo um pedacinho do corpo de Jesus em você. Por isso ele cura. O corpo de Jesus Cristo é remédio e é veneno. Pastor, misericórdia de Jesus, sim, ele cura e ele mata. Quem comer o corpo, pedacinho do corpo de Cristo, quem participar indignamente, morre. A Bíblia quem diz, fica doente. Agora, quem participar com entendimento, agora, pastor, como é que eu entendo que estou indigno? Sim. Se você cometeu um delito, você sabe que a Bíblia diz que aquilo é pecado. Você não deve entrar na igreja e tomar o corpo e comer. Você deve ter orado, pedido perdão na sua casa, na igreja, pedindo misericórdia. Ao tomar o corpo de Jesus Cristo na mão, tem que reverenciar e dizer, Senhor, me perdoa para que eu tome do corpo para a vida e não para a morte. Meus amados, olha para mim. Se eu comer o corpo de Cristo Jesus indignamente, falando mal do irmão, mentindo, fazendo politicagem, murmurando, desejando o que não é meu. Quando eu desejo o que não é meu, pode ser mulher, pode ser dinheiro, pode ser posição, tudo que não é meu. Eu estou indignamente. Eu tomo essa ceia, o pão, o corpo de Cristo, e ingiro em mim. Torna-se um veneno para a minha carne, para a minha alma. Está entendendo? Por que, meus pastores? Ensine a igreja. A igreja é um patrimônio de Cristo. Eu fico sentado e ouvindo o culto de ensinamento, o culto de ceia, só cantarola. É movimento. E a igreja sedenta, se ouvir uma palavra de amor, de paz, aquilo que compromete a alma, a salvação, a cura da alma e da carne e a perdição da alma, o homem e a mulher vão examinar ele mesmo e vai dizer, segundo a palavra que o pastor falou, eu nunca vi a ceia como o corpo de Cristo, amados. Uma ceia feita hoje com 7, 8 minutos, é distribuída a ceia. Meus amados, não. A ceia, o culto de ceia, é um culto de reflexão. 3 hinos à ceia, uma palavra de amor para com a alma da igreja. Toda a igreja, amados, sabendo que está em pecado, com muito amor, sendo ensinado, eles fogem do mal e da aparência do mal. Versículo 25 diz, semelhante modo, depois de se haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amado, esse cálice que nós tomamos não é uma coisa qualquer. Está entendendo? É a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Devo fazer isso todas as vezes que beber, fazer isto em memória de Cristo Jesus. Você já imaginou o que é eu participar do cálice, estou tomando no sangue de Cristo em memória dele, até que ele volte? Para mim tocar tudo isso, eu tenho que meditar. Esse corpo, o Senhor partiu, recebeu, deu ordem para Paulo, entendeu? Ele foi traído, no dia que foi traído, ele deu graça, partiu. É o meu corpo. Senhor, eu mereço participar desse corpo. Não estou traindo a confiança do Senhor, me perdoa. Eu sei que eu sou falho, sou pó e cinza, mas eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo o irmão, a irmã, eu amo a minha alma. Me perdoa. Ao participar da ceia, esse pão, o corpo de Cristo, não tinha enfermidade. Toda enfermidade que tiver na minha carne, no meu sangue, nos meus ossos, na minha mente, o corpo de Cristo, se eu tiver feito a palavra, olhando, meditando na palavra, pedindo perdão de coração, não é que eu não erro, pedi perdão de coração, Jesus Cristo me perdoa e esse pão vai me curar. Não é a semelhança, é a cura. Não é a semelhança do corpo, é o corpo de Cristo que eu estou comendo. É o corpo dele que é dado para mim. Quando, semelhantemente, depois de ceiar, agora o cálice é a nova aliança do sangue. Nós falamos o sangue dele, expulsando demônio pelo sangue. O sangue de Jesus Cristo purifica nossa mente, nossos olhos, nosso sangue, é o sangue líquido, entra nas veias e cura tudo, desentope tudo. Se eu meditar, tá entendendo? Entender que eu preciso. Porque depois do versículo 26 diz, porque todas as vezes que comer este pão e beberes o cálice do Senhor, anuncia a morte do Senhor até que venha, até que Cristo venha. Meus amados irmãos pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ame a Deus sobre todas as coisas. E ame a igreja, ame a alma da igreja. Troca os rituais da Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor, a Santa Ceia. É assim, é 3 hinos da harpa para a Santa Ceia. Uma palavra de aconselhamento para a igreja e para mim que estou dando o conselho. Porque se a igreja aceitar e eu ensino e não vivo, eu estou perdendo tempo. Igreja, toda vez que você participar da ceia, do cálice do pão do Senhor, o corpo do Senhor e do cálice, está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Assim você está anunciando que você está aguardando o Mestre Jesus Cristo, o noivo. 27 diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Este versículo 27 está dizendo, você toma ceia, você come o corpo de Cristo e bebe o sangue dele, ou você come a semelhança do corpo e a semelhança do sangue. Quer dizer, você tem semelhantemente
Você tem a semelhança da salvação. Porque aquele que não come do meu corpo, do meu sangue, não tem parte comigo, foi Jesus quem falou. E você está comendo a semelhança do corpo, isso não é corpo. Você tem, então, você não tem no corpo de Cristo e o sangue, no seu corpo, você não tem a salvação. Porque você viu o tempo todo a semelhança de Cristo. Está entendendo? A semelhança do sangue. Quando orado, você, eu, nós, o crente tem que entender. As coisas de Deus é mistério, em espírito, uma madeira torna-se a glória de Deus. Um pão orado não é mais o pão. Por isso quem não é batizado não pode comer. É o corpo de Cristo, é quem tem a comunhão com ele que pode comer. O sangue, após o caso orado, é o sangue de Cristo. Meus amados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, medite. Qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Qualquer, o pastor, o bispo, o apóstolo, o membro, o presbítero, o obreiro, qualquer, eu, nós, todos que participarem, que comer o corpo de Cristo e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. O que é uma pessoa indigna? Se eu ignoro o meu irmão no altar, eu estou indignamente diante de Deus. Pastores, quantos irmãos que você ignora no altar ou na igreja? Você está indigno, esse homem, essa mulher, é o templo, é a morada do Espírito Santo. Missionárias, mulheres que oram, que falam em nome de Cristo, que usa a Bíblia, que chama atenção e vive como mudando, isso é indignidade. Jesus Cristo não andava fazendo essas coisas. Você participa da ceia como uma santa, como um santo, e você não fala com o seu irmão que está do seu lado no altar, você ignora. Você está indigno de participar do corpo de Cristo, porque o pão é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, o cálice. E se qualquer que participar, agora você é culpado do sangue de Cristo, do corpo e o sangue. Examine, pois, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas para mim, ensinar para que a irmã, a jovem, o irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão, do pão e beba do cálice. Aí você vai examinar os pecados que você não gosta da irmã do direito, da direita, da esquerda. Você deseja aquele homem bonito. Você deseja a mulher sabendo que não é sua. Você deseja riqueza, você mente, você anda no caminho olhando para Jesus e olhando para o mundo. Aí você, para mim falar para você, você não examinar você, eu preciso examinar a mim. Será que eu amo todos os irmãos que estão perto de mim ou eu ignoro alguns? Por isso eu não ensino. Porque tem pessoa no altar que sabe que o pastor, tá entendendo? Ignora ele. Como é que o pastor ignora o altar, ignora alguns irmãos, pode ensinar para a igreja não ignorar um ao outro? Então ele não ensina. Então o pastor que assim age, ele vai ser culpado do sangue e do corpo de Cristo e ser culpado do pecado do irmão e a irmã que não foi ensinado. Por ele ser um homem que vive indignamente, mesmo sendo um pastor, ele não fala com o irmão, ele mente, ele faz coisa errada,
Ele, para não ensinar o que não vive, ele não ensina a igreja. Ele vai ser culpado desse irmão e dessa irmã que está sofrendo por causa de participar do corpo e do sangue do Senhor indignamente. Amados, mas esse mês eu quero dizer para os irmãos, quando você for cear, você tem que ouvir essa mensagem. Os pastores não ensinam mais, não pregam mais isso aí. Estão desviados da presença de Deus. Mas você tem a Bíblia. Nós temos a Bíblia, temos o Espírito Santo. Deus não vai ter ninguém por inocente. Porque nós temos a Bíblia e temos o Espírito Santo. Ouça as palavras que santificam o seu coração. Pois quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Quem come e bebe sem discernir. O que é discernir? Você pega o pão da ceia, o cálice, e está dizendo, eu estou tomando aqui, comendo, semelhança do corpo de Cristo, semelhança do sangue. Você não discerniu que isto aqui é o corpo de Cristo, não é semelhança. A ceia é cura. Na ceia, quando você toma um pedaço do pão em espírito, você não tem de gritar para fazer a igreja saber a você que você diz que isso aqui é o corpo de Cristo. Não, mano, em espírito, Deus, de coração, Senhor, isso é o corpo que o Senhor me concedeu. Cura a enfermidade que está sobre mim. Senhor, eu estou com as veias entupidas, eu estou com colesterol no sangue, estou com diabetes. Senhor, é o teu sangue, purifica. E eu acredito que eu comi o seu corpo, tomei o seu sangue e vou ser curado. Eu disse, então, eu não vou tomar para juízo próprio, eu vou tomar para a bênção. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fracos na fé, doente na fé, doente na carne. Quantos irmãos, quantas irmãs, fraco que não aguenta. Quantos irmãos e quantas irmãs, doente fisicamente, o câncer está assolando. Jesus Cristo, ele cura o câncer, a cegueira, a paralisia, cura o coração, o sangue, os nervos. Jesus Cristo cura todas as enfermidades. E ele, o corpo dele, que é dado para nós, nos dá saúde física. Entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quantos que dormem? A vida espiritual. Amado, o 31 diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não é julgar os outros, não seríamos julgados. Eu sou juiz de mim, dos meus pecados, das minhas fraquezas. Perdão, Pai, eu pequei, perdão, eu sou falho. Mas eu vou participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo para a vida. Eu entendo que eu sou falho, mas me perdoa. Eu não serei julgado, você não será julgado. Irmã jovem, irmão, obreiro, todo mundo que tem um desejo da carne, é ser humano. Não importa, quando todo desejo da carne não é mulher dos outros, não é sexo, não. O desejo da carne é uma vida melhor. E às vezes participa da ceia. Senhor, amanhã eu preciso. Eu quero fazer aquilo e aquilo outro. Senhor, e não consegui. Amados,
Você está na hora que você está participando do corpo e do sangue de Jesus. É a hora de você anunciar a morte dele, não a sua vida, até que ele venha. Por isso você se julga a si mesmo. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O julgamento de Deus sobre nós não é uma condenação. Ele está julgando, está me julgando, quando somos julgados, está nos disciplinando. Ele está dizendo, você errou assim, e assim, e assim, está participando da ceia assim, e assim. Por isso eu estou falando que há pessoas doentes. Eu estou te disciplinando, entendeu? Você está sendo disciplinado ou disciplinada pelo Senhor. Por isso, você ouça a palavra, medite e peça perdão a Deus. Para não ser condenado, para não condenarmos, para não sermos condenados com o mundo será condenado. Então não participe da ceia perdendo tempo. Não, e não deixe de tomar ceia. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Que bênção! Eu vou à igreja não é porque encontrar Jesus. Eu tenho que ter Jesus na minha vida, no meu coração, 24 horas por dia. Ter liberdade 24 horas por dia. Eu vou à igreja para manter a comunhão com meus irmãos. Porque lá na glória nós vivemos em comunhão. Espero, irmão. Se alguém tem fome, não é obrigado, não é pecado de comer. Coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Meus amados pastores e irmãos, a ceia do Senhor, a Santa Ceia não é tão importante. Por que os senhores não param para ir à ceia? Amados, a igreja é o órgão de Cristo. Para ensinar a igreja não é meditando o que eu vou lançar sobre a igreja. Às vezes eu estou dando uma palavra do meu ponto de vista, estou matando quem está ferido, quem está com a cruz nas costas, uma carga, quem está fraco, por falta de ensinamento meu como sou pastor. Então tem que voltar, orar, buscar o Senhor, glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Deus seja louvado na vida da igreja e na minha vida. Uma igreja que ouve a palavra, que medita nela, que sabe dos seus limites, das suas fraquezas. Se for ensinado, com carinho, com muito amor, eles vão meditar. E eu falei, eu não quero participar da ceia indignamente. Eu vou pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Na semana da ceia, você às vezes errou, teve lutas. Deve todos os dias pedir perdão a Deus ao deitar, porque não sabe para levantar amanhã. Perdoar quem te ofendeu, porque não sabe se você dormir e morrer com uma raiva de alguém. Como é que você vai entrar no céu sendo inimigo de alguém? Tem que amar a todos. Mas na semana da ceia, medite na palavra. Entende nas suas fraquezas que o corpo de Cristo é santo. Que quando você gira o corpo e o sangue de Jesus Cristo, é a santidade de Deus que você está ingerindo. Oh, meus amados,
pode ser a enfermidade que for. A ceia do Senhor Jesus Cristo, ela cura. A ceia do Senhor Jesus Cristo dá vida. Quem participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo vai encontrar com Jesus Cristo, porque você está participando do corpo e do sangue dele. E quem não participa do corpo e do sangue não pode ter a vida em Cristo. Meus amados, vamos meditar na palavra com muito amor. Irmã, irmão, não seja juiz do seu irmão, julgue a si mesmo. Porque você não sabe o coração do seu irmão quando ele conversa com você, com as pessoas, a liberdade que ele tem. Às vezes a liberdade que eu dou a você é a liberdade que Cristo dá a mim. E essa liberdade salva você de, às vezes, parar, estacionar, por um pecadinho que é tão simples. Quando você abraça, conversa, entende a situação e diz assim, eu vou orar por você e você vai pedir perdão a Deus. Se o irmão ou a irmã não ama você e fala mal de você, eu vou orar a Deus e você vai receber graça de Deus para ir lá pedir perdão para esse irmão. Mas foi a irmã e o irmão ou o irmão que me ofendeu. Não importa. O povo tinha crucificado a Jesus e ele as perdoou. Disse, Pai, perdoa. Quando abre o coração e perdoa, a alma dele está livre. Perdoa os inimigos. Não quer dizer que aquele povo foi perdoado por Deus. O perdão foi para ele ter um coração em paz com Deus. Minha irmã, meu irmão, qualquer pecado que você cometer, Jesus Cristo a perdoa. Ele te ama. Então eu vou orar. Hoje você vai ser curado quando você participar da ceia, se você meditar, ouvir e meditar na palavra, não importa o ensinamento. Não levando contra o seu pastor, você examine e faz daqui para frente um tratado com o Senhor. Me ajuda a ensinar, examinar a mim, julgar a mim e me perdoa. Não me deixe julgar a minha irmã e meu irmão. Não importa. Senhor, eu não sou juiz, eu sou advogado das almas que estão perecendo. Eu sou servo, vim aqui para servir. A única coisa que eu tenho e posso fazer é amar. Eu amo o Pai, Filho e Espírito Santo acima de todas as coisas. E amo os meus irmãos e minhas irmãs como se fosse eu mesmo. Estarei orando e você vai estar curado se crer em nome do Senhor Jesus de qualquer enfermidade. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus glorioso e amado. Esta é a tua palavra pregada, Senhor. Nesse momento, Pai querido, eu repreendo as enfermidades que estão assolando, Senhor, nos lares dos teus filhos, das tuas filhas. Pai querido, a fraqueza espiritual. Ó Senhor, a fraqueza, aqueles que estão dormindo espiritualmente. Senhor, aqueles que estão cancerosos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão lunáticos, aqueles que estão paralíticos, os que estão mudos, Senhor. Jesus, aquele que está com o coração parando, Senhor. Coloca um coração novo, desentope essas veias. Senhor, aquele que está com colesterol. Ó, Senhor, purifica, Senhor. Aquele que está com diabetes, Senhor, purifica esse sangue agora. Oh, meu Pai, o sangue, todo tipo de enfermidade, todo tipo de câncer, oh, Senhor, problema nas vistas, Senhor, na mente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aonde estiver o irmão ou irmã, triste, abatido, Senhor, foi humilhado, Senhor, que está desesperado, aonde estiver o irmão ou irmã, o Pai, por necessidade cometeu um pecado, perdoa, está arrependida. Oh, meu Pai, abençoa a igreja, abençoa o pastor, o meu pastor, os demais pastores, Pai.
Tende misericórdia das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Tende misericórdia, meu Pai, deste mundo, Senhor, das almas que estão perecendo. Quantas famílias, Senhor, perdeu um ente querido nessa festança mundana. Senhor, tende misericórdia da humanidade. Pai querido, cura e livra de todo mal. Cobre com o sangue do Cordeiro a minha família, a igreja, a face da terra, meus vizinhos. Deus, eu te agradeço e repreendo toda enfermidade, toda obra de Satanás e toda enfermidade da carne e da fraqueza da alma, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos, que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Ouça essa live e passa para frente, para que o YouTube entenda que é importante e ele manda para frente para muitas pessoas. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.